O Antigo Testamento pode ser um livro complexo para os cristãos. É uma mistura de histórias e eventos que nem sempre estão em ordem cronológica e que aconteceram em diferentes regiões e contextos, o que dificulta o entendimento. Você provavelmente já ouviu falar de Davi derrotando Golias, Noé construindo uma arca, Daniel sendo lançado na cova dos leões ou Jonas sendo engolido pela baleia. Mas você sabe em qual sequência essas histórias ocorreram? Se nosso entendimento sobre a história do Antigo Testamento for raso, deixamos de absorver boa parte do conhecimento e da sabedoria bíblica. E para compreender plenamente todo o ensinamento da Bíblia e tudo o que Jesus faz, é fundamental entender o que seu povo passou e a história da cultura e o contexto em que ele se inseriu. Neste vídeo, faremos uma visão geral ampla de todo o Antigo Testamento, para que, quando pegarmos a Bíblia em Gênesis, Samuel ou Juízes, você tenha pelo menos uma compreensão geral de onde essas histórias se encaixam no grande esquema das coisas. Vamos mencionar as principais pessoas e histórias ao longo do caminho, mas vamos andar bem rápido, pois a história é repleta de personagens. Tudo começa com a criação, com Deus dando origem a todas as coisas, e no sexto dia, Deus criou o homem no jardim do Éden, com Adão. Deus cria Adão e Eva e os coloca para cuidarem de toda a criação divina. No entanto, seduzidos por Satanás, eles pecam quando escolhem viver uma vida independente do Criador. E por isso são expulsos do paraíso. Eles têm filhos, como Caim e Abel, que protagonizaram a primeira briga entre irmãos da humanidade. Ao longo das gerações seguintes, a corrupção se espalha pela terra, até encontrarmos Noé. Noé e sua família, guiados por Deus, constroem uma arca e, juntamente com os animais a bordo, sobrevivem ao grande dilúvio que inunda toda a terra. Após 10 gerações, surge Abraão. Ele e sua esposa, Sara, recebem a promessa de que seus descendentes se tornarão uma grande nação, receberão terras e serão abençoados por Deus. Abraão, conhecido como o pai da fé, apesar da sua idade avançada, tem um filho com Sara, chamado Isaque, que se casa com Rebeca e tem gêmeos, Jacó e Esaú. Estes dois irmãos também protagonizam mais uma disputa entre irmãos pelo direito da bênção da primogenitura, em que culminou com Jacó usurpando Esaú. Jacó tem um amor especial por Raquel, mas é enganado pelo pai dela e acaba se casando com Lia, irmã de Raquel. 7 anos depois, ele também se casa com Raquel. Jacó tem muitos filhos. Nesse período, Deus renomeia Jacó para Israel, e seus filhos se tornam as 12 tribos de Israel. José, um dos filhos de Jacó, é o favorito, o que gera ciúmes entre seus irmãos. Eles o vendem como escravo para o Egito. Porém, mais tarde, toda a família de José migra da terra de Canaã para o Egito, para escapar da fome e acabam sendo ajudados por José. Os israelitas se multiplicam no Egito, tornando-se uma ameaça ao faraó, que os escraviza. É nesse contexto que Deus prepara o homem para liderar a saída do povo judeu do Egito. E este homem é Moisés, que, guiado por Deus, anuncia as 10 pragas para o Egito e conduz a libertação dos israelitas do Egito pelo Mar Vermelho. Moisés segue com a condução do povo judeu até o Monte Sinai, onde recebem a lei, incluindo os 10 mandamentos. No entanto, devido à desobediência do povo, eles são condenados a vagar pelo deserto por 40 anos. Durante este período, são registradas as histórias e ordenanças de Deus que estão hoje registradas nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança e conduz os israelitas a entrar na terra prometida, que é dividida entre as 12 tribos. Em seguida, temos o período dos juízes. Deus designa líderes para guiar o povo e enfrentar seus inimigos. Alguns dos juízes mais conhecidos são Débora, Gideão e Sansão, entre outros. Durante esse tempo, o povo de Israel deseja ter um rei, assim como outras nações. Uma história paralela a este período que a Bíblia conta é a história de Ruth e a relação com a sua sogra Noemi, e o seu resgate providenciado por Deus, mesmo ela não sendo uma judia de nascimento. Deus permite que eles tenham um rei e envia o profeta Samuel para ungir Saul, o primeiro rei de Israel. No entanto, Deus prepara um rei segundo o seu coração, e este é Davi, que é um pastor de ovelhas que inicia aparecendo em batalhas e derrotando o gigante Golias. Depois de muitos anos aguardando o tempo de Deus, Davi se torna um grande líder e sucede Saul como rei. Davi foi um grande líder e também um compositor de muitos salmos. Ele é sucedido por seu filho Salomão, que escreve Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos.
Salomão foi o filho de Davi e Batseba e se tornou o terceiro rei de Israel. Ele ascendeu ao trono após a morte de seu pai e foi conhecido por sua sabedoria excepcional, dada por Deus. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um período de paz e prosperidade. Ele construiu o magnífico Templo de Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus. Salomão também construiu palácios, fortalezas e realizou grandes obras públicas. Sua sabedoria era conhecida em todo o mundo e muitos líderes estrangeiros vinham buscá-la. No entanto, ao longo dos anos, Salomão se deixou influenciar pelas esposas estrangeiras e começou a adorar os deuses delas, desobedecendo os mandamentos de Deus. Isso levou à divisão do reino após sua morte. Apesar de suas realizações grandiosas, a história de Salomão serve como um lembrete de que até os sábios e poderosos podem se desviar do caminho de Deus se não permanecerem fiéis. Quando Salomão morre, o reino se divide em dois: o reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Israel é composto por 10 tribos e é liderado por Jeroboão, um dos comandantes de Salomão. Judá é composto por 2 tribos e é liderado por Roboão, filho de Salomão. A parte norte de Israel, conhecida como Reino de Israel, teve um total de 19 reis, todos eles considerados maus e ímpios diante de Deus. Esses reis incluíram Jeroboão I, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe e Jorão, entre outros. Já a parte sul, conhecida como Reino de Judá, teve um total de 20 reis. Alguns desses reis eram tementes a Deus e buscavam seguir seus mandamentos, enquanto outros se desviaram do caminho e praticaram a idolatria. Alguns dos reis tementes a Deus foram Asa, Josafá, Ezequias e Josias, que buscaram promover a adoração a Deus e implementar reformas religiosas em Judá. Por outro lado, houve reis como Manassés e Amon, que se afastaram de Deus e promoveram a idolatria. Nesse período, surgem os profetas Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Naum, que profetizaram para o reino do sul, Judá. Também temos Jonas, Oséias e Amós, que profetizam para o reino do norte, Israel. Os profetas são enviados por Deus para guiar seu povo e transmitir suas mensagens. Eles fazem advertências anunciando destruição iminente caso o povo não se arrependa e se volte para Deus. Infelizmente, o povo não se arrepende. Em 722 a.C., a Assíria conquista o reino do norte de Israel e suas terras vizinhas, chegando até o Egito, o que resulta do exílio de todo o povo de Israel e na dispersão por todo o Império Assírio. O reino do sul, Judá, enfrenta os assírios e sobrevive, mas não serve a Deus plenamente. Os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, se erguem e destroem o Império Assírio. Em um período de aproximadamente 20 anos, eles conquistam e deportam todos os judeus do Reino do Sul, levando-os para a Babilônia. Nesse contexto, os profetas Daniel, Ezequiel e Jeremias, autor das Lamentações, profetizam. Por cerca de 50 anos, os judeus permanecem no exílio babilônico, até que os persas assumem o poder. Os persas conquistam a Babilônia e em 538 a.C., o rei Ciro emite um decreto permitindo que todos os judeus retornem para sua terra natal. Em 3 ondas de retorno lideradas por Zorobabel, Esdras e Neemias, os judeus voltam a Israel e reconstroem Jerusalém e o templo. Durante esse período, os profetas Ageu, Zacarias e Joel profetizam. Sabemos que alguns judeus não retornaram, pois a história de Ester ocorre na Pérsia, após as ondas de retorno. Ester, uma jovem judia, é escolhida para se tornar rainha do rei Xerxes. No entanto, um homem chamado Hamã conspira para exterminar todos os judeus do império. Com coragem e sabedoria, Ester revela sua identidade judaica ao rei e intercede em favor de seu povo. Hamã é derrotado e os judeus são salvos. A celebração dessa vitória é conhecida como a Festa de Purim. A história de Ester nos ensina sobre a importância da coragem, da lealdade a Deus e do cuidado divino mesmo em tempos difíceis. A última menção que temos de Israel e do Antigo Testamento é em Malaquias, por volta de 450 a.C. Malaquias convoca o povo de Deus a retornar à fidelidade ao pacto e aguardar a vinda do Messias. Durante os aproximadamente 450 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, ocorrem várias mudanças de poder. A Pérsia continua no poder até 330 a.C.,
quando Alexandre o Grande, conhecido como o Império Grego, conquista o mundo conhecido em apenas 7 anos. No entanto, ele morre jovem e o império se fragmenta em algumas regiões. Embora a influência grega permaneça forte, a Judéia e a terra de Canaã são governadas intermitentemente por Síria e Egito. Sob os Macabeus, os judeus estabelecem uma independência precária na terra por cerca de um século. Em 63 a.C., Jerusalém cai diante do Império Romano, que conquista praticamente tudo. Roma mantém o poder da Judéia e a terra de Canaã, até o nascimento de Jesus, marcando o início do Novo Testamento. Essa é uma visão geral de todo o Antigo Testamento. Espero que tenham gostado, sigam o nosso canal e compartilhem com os amigos e familiares.